Hoje completo 3 semanas de desmame da minha filha de 2 anos. Olá, meus brode! Pois é, meninas, eu vou confessar pra vocês uma coisa. Primeiro que eu tô gravando esse vídeo porque eu tô aproveitando o momento, né? Não foi fácil, viu? Quando ela tinha mais ou menos 1 ano e meio, a gente começou o processo de desmame. E eu vou falar pra você que foi difícil, viu? Dificílimo. A gente foi ficando com dó. No primeiro dia foi horrível. Ah, só você deixar chorar. Ah, não, ela acostuma. Gente, já tava amanhecendo e ela não parava de chorar. E a gente morava numa espécie de apartamento. Pensa, foi difícil no primeiro dia. E ela chorando e eu chorando junto também, tá? Foi terrível. No segundo dia, aí a gente fazia assim, não, vamos fazer o seguinte. Quando for durante o dia, a gente vai engambelando ela. A gente até conseguiu engambelar ela. Não era não era problema isso. A gente conseguia engambelar ela, mas na hora de dormir, ela ficava. Só que ela chegava, e eu falo Pepinho, né? E ela chegava e pedia e ficava apontando, né? Eu falava se ela queria Pepinho e tal, e ela queria porque queria. Ela falava Mimi, Mimi, Mimi. Tadinha, gente. Nossa. Eu tinha até uns vídeos gravados, acabou que eu tirei tudo. Mas foi difícil. Aí, o que acontece? Pra dormir, ela já tava conseguindo dormir durante o dia, sem o Pepinho. Mas, quando era noite... Só que quando foi no segundo dia, o meu peito amanheceu empedrado, acredita? 1 ano e meio e meu peito ainda empedrando, gente. E aqui em Portugal, as enfermeiras falaram que eu não tinha leite, que eu tinha que dar NAN, e a burra foi comprar NAN. Depois eu virei uma vaca leiteira. É sempre desse jeito nas minhas gravidezes. Então foi desse jeito e pronto. Aí eu falei, aí a gente começou a ficar com dó, né? No segundo dia foi do mesmo jeito. No terceiro dia, ela chorou menos e pronto. Ela chorou ali o quê? Acho que 1 hora mais ou menos. Meu esposo levou ela lá pra sala, ficou no escuro com ela. E isso ia irritando a gente. Não adianta você falar que não irrita, porque irrita, gente. O choro estridente no pé do ouvido. E aí você pega no colo e a pessoa fica se jogando pra trás, se debatendo. Irrita, não adianta falar, ah, não irrita, tadinha. Tadinha, porque não é você. Eu acho engraçado as pessoas dando um conselho assim, ah, mas se fosse seu marido você não achava ruim. Ah, mas eu amamentei até 5 anos. Gente, você amamentou até 5 anos. Eu não sou você. Eu tenho uma rotina de vida totalmente diferente, entendeu? Quem é criador de conteúdo vai entender o que eu tô falando. As pessoas pensam porque acelera o vídeo passa rápido, que é daquele gente. Que é daquele jeito, mas não é, gente. Para você poder fazer um vídeo, editar um vídeo, é a coisa mais complicada que existe. Por mais que você tenha salvo, por mais que você tenha recursos. Primeiro, você que é mulher, você que é casada, você que tem filhos, ainda mais filhos totalmente dependentes de você, é quase que impossível. Você ainda tem que criar conteúdo, você trabalha fora, você tem que fazer comida, você tem que arrumar a casa, trocar menino o tempo todo, é cliente daqui, cliente... Gente, é uma loucura. Quando é que a gente parou nesse ponto que agora a vida da gente é uma loucura, que você praticamente não consegue fazer as tarefas mais simples do dia a dia? Então, tudo isso ajuda. Aí tem a idade, tem mãe que é muito nova, tem mãe que já é mais pra idade madura. Eu me considero uma idade madura, porque eu não sou nenhuma garotinha. Então, realmente foi complicado. Na minha primeira gestação, eu não tive muito problema em relação a isso, do tamanho que eu tive com a minha segunda filha, né? Então, o que acontece? Eu deixei o lado mãe falar mais alto, era mamando e eu chorando, ou ela chorando e eu chorando. E no terceiro dia já tava mais ou menos, né? Ela conseguia dormir, mas mesmo assim ela ainda acordava. E eu creio que a criança acorda muito por conta que mama muito.
Ah, mas ela só tá chuchando. Mas ali tá entrando ar, gente. Tá entrando ar e isso vai se transformando em gases. E gera o quê? A cólica. Então não é nem que a criança quer acordar. É por conta da cólica, aí tá doendo, ela vai no peito para poder amenizar aquela dor. E todo mundo sabe disso. Tô parecendo uma retardada gravando vídeo, Deus me livre. Então, aí, ao invés da gente falar assim, já tem 3 dias, né? Então pronto. Porque comigo foi 3 dias, com a minha irmã foi 3 dias. Aí eu pensei que com 3 dias contadinho ia dar. Uma ova que deu, minha filha. Deus me livre. No 4º dia, durante o dia, tava tranquila. A gente comprou um suplemento para poder ajudar no sono. Para ela poder ver se acalmava, para conseguir relaxar. E foi dinheiro jogado fora, porque nem isso adiantava. Parece que ela ficava muito mais nervosa e parece que ela acordava muito mais. Aí no 4º dia, a gente vendo aquela carinha, bebezinho, tinha começado a andar, tinha pouco tempo, né? Então, a gente regrediu, gente. Nós regredimos. Aí eu falei pro meu esposo assim, amor, então a gente dá só pra dormir. Então tá bom. Ou então, aí eu, não, amor, melhor. A gente dá pra ela poder esvaziar o meu peito tava doendo muito, tava muito empedrado. A gente dá quando ela acordar, né, de manhã e ao dormir. Aí veio o quê? Eu tava com muito sono. Aí eu pensei, eu vou ter que ficar mais uma noite acordada, tô cansada, tô estressada. Aí fui dando. Não, só essa vez. Só essa acabou que a gente voltou a estaca zero. E aí, gente, foram muitos dias ruins. E você que conseguiu desmamar o seu filho de maneira voluntária, parabéns para você, eu tiro o meu chapéu. Para você que amamentou seu filho para mais de 5 anos, 6 anos, eu tiro o meu chapéu. Para você que conseguiu de forma facilitada, eu tiro o meu chapéu, porque para nós nunca foi nada fácil. E não adianta você querer basear o seu contexto de vida para a vida da outra mãe. Não. Vai levar em consideração muita coisa. E eu pensava que a vida de home office era uma boa. Ai, home office, eu tinha um sonho. Ai, gente, eu quero ser home office. Gente, que chique. Eu quero viajar pelo mundo, ser digital nômade, nada disso, meu querido. Primeiramente, trabalho de home office exige muito mais de você e gera muito mais preguiça e descompromisso. Ai, como assim? Gente, você tá lá com seu notebook, você pode ficar no seu quarto, na sua sala, no banheiro, onde você quiser. Já não tem um local fixo. Ah, mas eu tenho o meu escritório. Aí vai dando aquele sono. Ah, acho que eu vou dormir um pouquinho. Quando você acorda, acorda com preguiça. Ah, eu acho que hoje eu vou fazer isso. Você já acorda com preguiça de manhã. Tudo é baseado na preguiça e no acomodismo. Então você começa, eu vou deixar para fazer isso daqui a pouco. Pensa que não, quando você vê já tem um monte de coisa acumulada. E aí tem a sua rotina diária. Qual é a sua rotina? Ser um ser humano. A mulher tem que se cuidar, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar disso, tudo isso. E acaba que isso vai se tornando um peso. E você vai começando a definhar. Você vai ficando uma pessoa estressada, uma pessoa insuportável. Qualquer coisa você se estressa, qualquer coisa você chora. Ninguém vai te entender. Ninguém. Todo mundo vai achar que você é a louca, que você precisa de um tratamento, mas não vê a pressão que se tornou. Muitas vezes a gente quer trabalhar em casa para ter mais tempo para o filho, com a família. E você consegue ter isso, só que acaba que o trabalho vai ficando meio que de lado, né? E se você tem um marido que não te ajuda, que não colabora, aí, minha filha, aí o negócio é tenso. Graças a Deus, o meu marido, ele me ajuda em tudo. Ele me ajuda com a minha filha, com as minhas filhas, ele ajuda nos afazeres de casa. Quando a gente chegava assim, dia de domingo, hoje, primeiramente, é o dia do Senhor. Segundo, dia de faxina. Todo domingo a gente dava faxina na casa. Porque assim, gente, eu acho que essa obsessão que as pessoas têm, que as mulheres têm, de
todo dia arrumar a casa está impecável, pra mim não rola. Se você consegue, parabéns pra você, minha filha, tá? Vai receber o prêmio Nobel. Eu nunca tive isso e eu nem quero ter. Porque eu sei que a minha vida não dá moral pra isso. Se eu focar na limpeza de casa, me conhecendo, eu não consigo fazer uma limpeza superficial. Eu só consigo fazer uma limpeza jogando água, fazendo aquilo, por isso que não já acabou meu dia. E eu sei que o meu dia vai acabar e eu não vou fazer nada. Ou eu fico com a casa, ou eu fico com as tarefas, entendeu? Então, é meio que isso. E eu não gosto de rotina na minha vida. Porque hoje eu estou aqui, daqui a pouco o cliente liga para mim poder mostrar uma casa. Ou então eu tenho que me deslocar para ir até tal lugar. E aí, a minha rotina era aquilo. Também não criei rotina na vida das minhas filhas. Justamente por essa instabilidade. E eu acho plausível isso. Você não criar rotina, porque senão você vai entrar em loucura. Entendeu? O dia que você não conseguir, você vai se culpar e se punir. Então, eu não tive isso e eu nem quero ter. Então, a vida de home office, para quem pensa que é a vida dos sonhos, tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Você consegue sim ter mais tempo, porém, esse tempo acaba sendo muito rápido. Acaba que no final das contas você vai deixar uma coisa ou outra pendente. Isso ninguém fala, né? E eu estou aqui falando para você. Então, o que acontece? Ela voltou e eu vou falar para você que foi mais complicado. Por quê, gente? A Emily, ela começava a mamar e aí tava lá no carro chorando na cadeirinha. E a gente na estrada. E a maioria das vezes, 85% das vezes, ou por não dizer 90% das vezes, quando alguém ligava, era a hora que ela decidia gritar. Não era só mamar, era gritar. Vamos supor que eu tava ali, era coisa importantíssima. E ela começava a gritar, chorar. Você imagina você falando, já não é fácil você ser imigrante e ainda ter uma ligação importante, a criança berrando. Gente, todo mundo pensa que isso é burla, que é golpe, e você é um antiprofissional. E aquela agonia, aquela menina gritando no pé do ouvido. Aí a minha outra filha, ao invés de levar para outro canto, ficava lá com a menina chorando, ao invés de levar lá para outro canto. Isso ia me estressando, me dando uma raiva, sabe? Outra coisa, eu não gosto de amamentar em público. Eu detesto amamentar em público. Eu acho que é uma falta de respeito. Isso tá, gente? Eu. Se vocês gostam de mostrar o peito de vocês, isso é um problema de vocês. Eu não gosto. E aí a gente ia pra igreja, colocava o paninho, ela ficava puxando e mostrando meu peito. Quando era na rua, a mesma coisa. Não é todo lugar que tem um local para você amamentar. Aí calor demais. Ou então chuva demais. Você anda correndo na chuva com o menino gritando. Não. É muito estressante. Agora, quer dizer que você não gosta de amamentar? Eu sempre amei amamentar. Tanto que a minha filha mais velha, eu dei mamar para ela até 2 anos e 1 mês. Então, só que eu acho que vai levar muito em consideração o cenário. Quando eu tive a minha primeira filha, eu tinha 24 anos. E por ser mãe de primeira viagem, tudo foi diferente. Mas também passei muitos apuros, noites sem dormir. Gente, desde quando eu cheguei em Portugal, que a gente descobriu a gravidez, e nós estamos para fazer, se Deus permitir, 3 anos em Portugal. E eu vou falar para vocês, são 3 anos, praticamente, né? 3 anos sem dormir. Ah, como assim? Você não dormia? Gente, eu durmo, né? Deus me livre ficar 3 anos sem dormir. Modo de dizer... Sono cortado é a pior coisa que tem. Você dorme meia-noite, quando é 00:30, você acorda pra dar mamar. Aí pensa que você dormiu dando mamar. E ela sempre dormiu do meu lado, assim, pra dar mamar. Porque eu nunca tive o costume, e isso foi um ponto super negativo, de acordar, ir lá no berço, colocar neném. Aí depois eu deito. Aí depois a neném chora de novo. Aí eu vou levantar. Imagina, você cheio de ponto. Aqui em Portugal o clima é horrível no inverno. Quando eu falo horrível, para mim é horrível ao extremo.
Isso particularmente, porque eu sempre fui frienta até no Brasil, que é um clima tropical. Eu tenho um problema com frio. Só que em Portugal realmente é frio mesmo. Se você ouvir os relatos, aqui não é frio, aqui é um gelo que queima até sua pele. Então, até você dentro de casa, o chão, imagine, aí você cheio de ponto, você levantando 50 mil vezes para poder fazer isso. Ah, mas é só você colocar o berço do lado. A mesma coisa, você tem que se levantar e aquela coisa. E você já sem dormir, eu já passei a gravidez toda sem dormir, porque teve momentos que eu ia no banheiro, eu chegava na cama e já dava vontade de ir no banheiro de novo. E isso foi durante toda a gestação. E quanto mais a barriga ia pesando, pior ficava. Então, eu tive essa dificuldade. Então, já era sem dormir. Aí, depois que a neném nasceu, piorou. Então, o que a gente decidiu? Nos primeiros dias, meu esposo ainda levantava, pegava. Mas ele também tinha uma vida, gente. Ele trabalhava. Né? E o trabalho aqui em fábrica, você sabe que é pesado. Então, aí ele pegava ainda. Só que aí, eu comecei a dormir sentada, dando de mamar, porque senão eu não dormia. E você sabe que sem sono digno de um ser humano, você vai acumulando muitos sintomas negativos, como irritabilidade, falta de concentração, aumento ou perda de peso. E isso você pode ver os malefícios que tem. Agora você imagine isso durante todo esse tempo. Então, por isso que eu falo que a gente não pode se basear na vida do coleguinha. Então, para mim, amamentar, já passando aí, já indo para quase 2 anos, foi difícil. Foi muito complicado. Só que ao mesmo tempo que eu ficava irritada, aí eu ficava olhando aquela carinha, a bichinha mamando, coisa mais linda, o bebezinho mamando, fazendo aquele movimentozinho com a boca, como ela gostava de ficar agarradinha. E aí você ficava nisso, né? Ou você ficava com dó e se rendia, só que aí no outro dia você já ficava irritado por conta da ocasião. E pronto. E aí foi gerando, foi piorando a cada dia, no meu estado emocional crítico. Eu ganhei muito peso. Não foi só o sono, foi porque comer demais também, né? Que aqui em Portugal as coisas são baratas. E a gente que é cristão, que a gente não bebe no fundo, não vai pra balada, nada, a gente vai comer, gente. É isso mesmo. E isso acabou piorando, né? Então, por isso que eu ganhei muito peso. Falta de dormir e ansiedade e tal. Aí, o que acontece? Quando os meus pais vieram agora, a gente falou assim, não, quando os meus pais vieram, nós vamos pedir um auxílio pra gente poder ver se consegue tirar a Emily do peito. Só que eu pensei que ia ser o quê? Deixar com eles 3 dias, pelo menos na hora da noite. E pronto, não. Acabou que no final das contas, o que a gente fez? A gente começou a criar uma rotina. A gente comprou um suplemento de vitaminas, que principalmente no inverno a gente fica com deficiência delas. Principalmente a criança, né? Vitamina D, vitamina B, blá, 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 blá. Então a gente comprou esse suplemento na farmácia e a gente deu para ela, que ajudou a suprir, né, essa deficiência e gerava um pouco de sono. E a gente começou a dar um banhozinho nela umas 10h30 da noite. Aí no primeiro dia foi horrível, ela chorou. Menina, essa menina, meu Deus do céu. E a gente começou concluiu que tinha até uma opressão maligna. Sim, tinha. Ah, você já vem espiritualizado. Tinha. E a gente fez uma oração. Meu esposo começou a cantar. Quando meu esposo parava, ela parava. Quando meu esposo começava a cantar um hino evangélico, tá? Não era funk, tá bom? Não era pagode. E aí, quando ela ouvia, ela começava a se debater. Começava a bater, se bater. Assim, se bater mesmo. Como uma criança de 2 anos fazer isso, gente? E aí, no primeiro dia foi desse jeito. No segundo dia, já foi diferente, né? Ela chorou menos. No terceiro dia, começou de novo. E assim, ela já tinha completado 2 anos. Até 2 anos, quando completou 2 anos, a gente começou esse processo, literalmente 2 anos. E hoje, o meu leite, eu não sei, não me lembro como é que foi da minha primeira filha, da Isabelle,
Como é que secou o leite, gente? Como é que eu não me lembro de quase nada. O que é isso? Parece que nem sou eu. E o da Emily eu tô acompanhando. Então na primeira semana tinha leite para dar de pau, na segunda tinha leite para dar de pau, foi diminuindo. Da mama direita já não tem mais, só que da mama esquerda até ontem ainda tinha aquela aguinha bem clarinha. E ainda tenho medo, porque eu sei que se eu colocar para ela vai acabar, vai que volta de novo, né? Mas assim, e nós estamos na terceira semana e ela já está dormindo a noite toda. Gente, ela dorme a noite toda. A gente parou de criar essa rotina para não criar uma dependência do suplemento. E rotina com a gente não funciona, né? Já falei, eu não gosto. E pronto, além dela dormir a noite toda, ela ainda quer acordar 11 horas, 11h30. Teve um dia que ela acordou meio-dia, né? Claro que a gente não vai deixar isso todo dia, mas como a gente ainda tá nessa fase, né, de adaptação, a gente tá vendo até onde pode. E outra coisa, pera aí, o que acontece? A maminha, como chama aqui em Portugal, esse amamentar, que já não tinha nenhum benefício assim comprovado, que os mais importantes até 6 meses, 1 ano, por aí, tava trazendo o quê? Ela não comia nada, era só peito, muitas vezes besteira que não era nem para ela estar comendo. Quando se tratava de comida mesmo, verdura, essas coisas, ela não queria. Gente, agora, frutas, o tempo todo ela pede leite. Ela pede leite. Não do peito, o leite mesmo ela toma. Come sopa, tudo que vocês imaginar, frango, carne, está uma bênção. Porque eu tô vendo, ela teve uma fase que ela tava até ficando meio desnutrida. E agora ela tá ficando gordinha, tá criando peso e tá uma maravilha. Então, assim, foi a melhor coisa que a gente fez. Nos primeiros dias foram difíceis, mas você que tá querendo desmamar, eu sei que você vai ficar com dó da sua filha ou do seu filho. Muitas vezes a gente se culpa, até o dia de hoje, gente, eu me culpo. Eu me culpo, sério. Tem hora que dá uma tristeza tão profunda, uma angústia tão profunda, que parece que eu fui uma pessoa má. Mas aí eu sei que se eu voltar, se eu regredir, vai voltar tudo de novo. E para poder tirar de novo, vai ser horrível, porque a gente já fez isso. E quanto mais você tardar, vai ser pior. Porque daqui a pouco ela vai começar a falar nitidamente. E ela vai querer colocar o emocional mais ainda em evidência. Então, você que está querendo desmamar, não se puna. Você que sabe da sua realidade. Não venha preocupar com o que A ou B vai falar. Você que tem que se posicionar. Você não vai deixar de ser mãe. O seu filho ou a sua filha não vão deixar de ser seus filhos. O amor nunca vai acabar, só vai aumentar, na verdade. Porque eles colocam na cabeça que esse afeto é o importante para eles e sem isso eles não conseguem viver. E aí você vai mostrar outras alternativas, como o abraço, entendeu? Chorou, pega o abraço, dá o beijinho, cria um outro vínculo de afeto. Você vai ver que vai dar super certo. E pelo menos eu tenho a consciência de que todo o período necessário de nutrientes, de tudo que você imaginar, ela teve. E valeu a pena todo o sacrifício. Hoje eu posso falar isso. Então a minha experiência de desmame foi isso. Se você achou bacana, compartilhe com a sua amiga, comente, deixa a sua história de vida, a sua experiência. Segue a gente, deixa o like e é o que é, como diz em Portugal.